Vamos ler o versículo 12 da primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4:12. E a mensagem de hoje é a seguinte: o que Deus espera de você, meu jovem? Simples assim. O que Deus espera de você, meu jovem? O versículo é pequeno. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Eu quero começar a nossa preleção de hoje, muito embora a Samara disse que o mês vai começar no domingo, ele já começou. Já começou e hoje nós já temos uma atividade que está focada, que está voltada para os jovens. E nesse mês eu quero, nas vezes que eu tiver a oportunidade de falar, e acredito que todos aqueles que vão falar, destacar algumas situações que precisam ser observadas com muito carinho e atenção pelos jovens da nossa igreja. E mesmo tendo esse texto de Timóteo como base da nossa preleção, eu quero começar lembrando a fala de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, palavras de Paulo, como também eu de Cristo. Alguém aqui, por acaso, tem dúvida de que Deus quer que nós tenhamos uma vida santa? Alguém? Alguém acha que não é bem por aí, que o caminho é outro? Alguém aqui duvida que Deus espera isso de nós? Que Deus espera que a nossa vida seja santa? E mais do que isso, que cabe a nós fazermos os devidos ajustes para que isso se torne realidade. Alguém tem dúvida quanto a isso? Não é passe de mágica, não é milagre instantâneo, tipo miojo lamen, que você joga na água, com 3 minutos está resolvido. E nem tampouco uma ação do anjo, do gênio da lâmpada. Isso depende de nós. As ferramentas Deus dá, todas elas. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá para que isso seja realidade na nossa vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 2, no versículos 1 a 8, ele diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, em um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Olha aqui como é que Paulo ele começa a falar a essa igreja. No versículo 1, eu fico até assustado quando eu vejo um negócio desse. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, quer dizer, se você é motivado,
exortação em amor, se em amor você recebe alguma exortação no seu coração, se você tem comunhão no Espírito, se você tem afeição, se você tem compaixão, então completem a minha alegria e vivam conforme Jesus deseja que nós vivamos. Será que nós temos isso no coração? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? E quando a gente fala em pagar o preço, alguns irmãos que têm uma visão equivocada da Bíblia, acham que é fazer sacrifício. Então fala em pagar o preço, ele fala, não, eu vou pagar o preço, eu vou ficar um mês sem comer, eu vou ficar um mês sem beber, vou subir o monte, vou atravessar o rio a nado, sei lá. Isso não é pagar preço, isso é sacrifício de tolo. Pagar o preço é você estar disposto a viver segundo aquilo que Jesus deseja que nós vivamos. E isso tem um custo para nós, porque a gente de fato tem que abrir mão de muita coisa. Principalmente jovens. Eu vejo jovens, e aqui até que não é tanto, porque aqui é um lugar bem provinciano, bem tranquilo. Então não tem tantas ofertas, por assim dizer, para que os jovens possam se deleitar, né? Não é como os grandes centros, onde tem de tudo lá, né? A pessoa, ela toma um ônibus, toma um metrô, ela vai para onde quiser e faz o que quiser, e alguns jovens da igreja ficam hipnotizados por esse tipo de coisa. Aqui não tem isso. Mas mesmo assim existem algumas situações. Agora, se é que você tem, como o Paulo falou aqui, se você tem motivação, se você aceita a exortação de amor, se você tem comunhão, se você tem afeição e compaixão pela obra de Deus, então você tem que abrir mão. Pagar preço é isso. É viver a juventude na alegria do Espírito e não na alegria do mundão. Viver a juventude, de repente você não vai pular carnaval, mas você sente a sacudida de Deus na igreja. O que é mais gostoso, pular o carnaval ou sentir a sacudida de Deus? O que vale mais a pena? O que permanece por mais tempo? O pular o carnaval muitas vezes traz resultados loucos. Nós vimos aqui agora uma festa que nós tivemos aqui, uma série de festas, né? Vai se preparando, porque aqui é um mês de São João, viu? Uma série de festas. E no final os índices do Covid, foram lá para cima. Graças a Deus que a cidade está bem vacinada. E todo mundo que teve o Covid conseguiu lidar com ele de boa. Eu acho que não teve nenhuma morte por Covid nesse último período, de lá para cá, graças a Deus. Mas por aí a gente vê gente que não pega Covid não, que pega é AIDS, que pega doenças sexualmente transmissíveis, pessoas, mulheres que engravidam, pessoas que acabam tendo problemas no relacionamento conjugal, porque são pegos em adultério, na prática de adultério, e tantas coisas dessa natureza. Que tipo de alegria é essa, irmão? Se é que existe algum sentimento, segundo esses termos que Paulo falou, nós precisamos abrir mão e fazer como Cristo. Cristo se esvaziou de si mesmo, e Cristo era Deus, tomando a forma de servo, e tem muito crente que acha que é o cara. Não é não, filho, de jeito nenhum. Agora, nós precisamos entender que como crentes, nós somos o reflexo da glória de Deus nesse mundo. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Deus, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você sabe o que significa que nós sermos a carta de Deus? Significa que Deus está nos enviando como uma missiva ao mundo, como uma correspondência. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ler a descrição do Evangelho de Cristo. Agora, como farão isso
se a nossa vida, a nossa atitude não é coerente com a fé que nós ensinamos. Vai estar perdendo tempo. Perdendo tempo de si mesmo, podia estar na gandaia, né? Porque a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais logo, né? Quer sujar, pula logo de cabeça na lama. Vai na fé. Está assim, não está trazendo o resultado que Deus espera. Aí eu acho que a melhor alternativa, eu falei aqui outro dia, é o Evangelho do Capitão Nascimento, capítulo 4, versículo 5. Pede passe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se não quer resplandecer, não adianta, irmãos. Pastor, eu não quero resplandecer, eu posso ficar na igreja? Pode, não tem problema nenhum, fica aí. Mas você não está cumprindo o seu papel. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos um padrão. Presta atenção, jovens, um padrão. Tito, capítulo 2, versículos 6 a 10. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, nem mostrando, e antes mostrando toda boa lealdade, para que tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ser um bom exemplo, para que o diabo não tenha motivo para nos acusar. O diabo é acusador. O circo que o diabo monta é uma coisa terrível. Ele prepara o terreno, ele prepara o cenário, aí ele vai articulando, ele não tem pressa, ele vai devagar. Ele vai articulando, ele vai botando as pecinhas, ele vai botando cada um no lugar certo, aí ele pega você e joga no meio. E você já está no cenário e não percebe, tudo foi montado para poder te derrubar. Aí quando você pensa que não, você já está mergulhado até a cabeça. E aí, pastor, eu perco a salvação? Não, você não perde a salvação. Mas você deixa de ser alguém útil para a obra do Senhor. Porque o seu testemunho fica maculado, fica manchado. E eu vou dizer uma coisa, faça 999 coisas boas, e todas elas serão esquecidas rapidamente. Faça uma coisa ruim, e ninguém vai esquecer nunca mais. Vai passar 200 anos, nada. Se daqui 200 anos alguém contar a sua história, vai falar, aquele fulano, ele fez isso. Daqui 200 anos, desse jeito. O texto de Timóteo que nós lemos, ele está fracionado em pelo menos 5 ou 6 características. Tem uma versão que coloca uma mais, mas ela está embutida, que devem estar presentes na vida de todo crente, principalmente do jovem. Aliás, Paulo está falando com o jovem Timóteo. Ele era jovem quando começa a caminhar com Paulo, né? Alguns teólogos afirmam que provavelmente Timóteo começou o seu ministério com 30 anos. E morreu com 63, morreu com a minha idade. Ele nasceu em 17 depois de Cristo e morreu em 80 depois de Cristo. Então ele era novo. Ele era muito novo quando ele caminhou com Paulo. E ali então, Paulo o orienta como alguém que está orientando um filho. Eu sempre digo isso, eu atendi uma pessoa esses dias da igreja, e eu estava dizendo para ele, eu nunca vou tomar o lugar do seu pai, eu não sou seu pai, eu não vou ser seu pai, mas eu sou seu pastor, seu pai espiritual. Não é aquele pai que vai ficar disciplinando,
mandando você fazer as coisas. Eu conheço alguns pastores que exageram. Conheci um em Vila Velha, no Espírito Santo, que se um casal quisesse namorar, olha como é lá. Júlia, você que não namora ainda, olha como é lá. Eu acho, né? Não sei, né? Olha como é que eles faziam. O casal tinha que ir no pastor, pedir autorização para namorar. O pastor dava 6 meses para ele orar. Vocês têm 6 meses para orar. Não podia nem pegar na mão. Com 6 meses o pastor atendia de novo. E aí, Deus falou o quê? Alguns desistem, porque quando o cara é canalha, ele mete o pé, né? Ele não está disposto a pagar esse preço, não. Ah, Deus falou que é isso mesmo. Então tá bom, agora vocês podem namorar. No máximo, pegar na mão. Ele botava moral desse jeito. Até o dia do casamento da pessoa. Eu não faço isso. Eu oriento. Agora segue a orientação quem quiser. Não é isso? A gente vai falar, olha, é assim, 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 assim. Eu vou orar para que você se mantenha assim, 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 assim. Vou te ajudar para que você se mantenha assim, 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 assim. Mas se você quiser viver assado, é com você mesmo. É assim ou assado, você que escolhe. Só que o assado, o nome já está embutido aí numa situação bastante dramática, né? Porque ele pode se queimar, ele pode se machucar. O que Paulo deseja quando ele está falando com Timóteo é orientar o jovem pastor, o jovem líder, e de tabela orientar a gente também. Paulo não sabia disso. Quando Paulo escreve a sua missiva a Timóteo, ele não sabia que ia nos alcançar aqui. Aonde que ele ia saber que a carta ao Timóteo estaria administrando a vida do Laudelino aqui em 2022? Ele nem sonhava com um negócio desse. Mas é assim que Deus planejou. Então, o que Paulo desejava era orientar a Timóteo, de tabela nos orientar, a fim de que nós pudéssemos ser direcionados para termos uma vida o mais próximo possível dentro dos padrões de Deus. E eu não vou gastar muito tempo nessa noite, além do tempo que eu já gastei nessa introdução até aqui agora, né? Mas eu quero mostrar para você as questões a que Paulo destaca quando fala com Timóteo e fala conosco também sobre nossa própria vida. Jovem, presta atenção em nome de Jesus Cristo. Juventude é uma só. Daqui a pouquinho passa. Primeira questão que Paulo fala a Timóteo e a nós também é para prestarmos atenção no que falamos. Coloca aí o texto, por favor, 1 Timóteo 4,12. Seja um exemplo na palavra. É óbvio que aí a palavra que ele se refere é a palavra de Deus, né? Ele está falando com um pastor para que seja um exemplo naquilo que ensina. Obviamente é a isso que o texto se refere. Agora, vou mandar real para você. Tem muita gente que não está nem aí com a palavra. Tem muita gente que tem dificuldade para pregar a palavra, que não tem coragem de pregar a palavra, que não lê a palavra, que não abre a boca para falar da palavra, mas abre a boca para falar um monte de coisa que não deveria falar. E aí então eu vou tirar do contexto, palavra de Deus, e trazer para a questão da boca. E a pergunta que eu te faço é: como é que você está usando a sua boca? Como é que você está usando a sua língua? A Bíblia nos dá algumas orientações. E seria tão fácil, eu vou dizer uma coisa para você. Para ser pregador do Evangelho, eu não precisava nem usar argumentos humanos. Eu podia fazer como muitos pregadores do passado, pegar a porção da Escritura, ler a porção da Escritura e só fazer a aplicação.
Porque a Bíblia, ela é rica para poder nos ensinar. Eu não preciso falar para você, faça isso, não faça aquilo, porque a Bíblia diz tudo. Quer ver? Efésios 5, de 1 a 7. Presta atenção. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês, aí agora ele vai entrar na questão da boca. O que eu falei, ó. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que sejam inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Está aqui. Como é que a gente está usando a nossa boca? Às vezes para jogar conversa fora. Às vezes para contar uma piada imoral. Conhece aquela do papagaio? Já começa a rir antes de contar a piada. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo ver Jesus contando uma piada imoral. Eu sei que Jesus era bastante espirituoso, ele era, né? Até porque a gente vê mais a parte religiosa de Jesus, mas Jesus foi homem, como eu, como você. A Bíblia diz no último versículo de João que se todas as coisas que ele fez fossem escritas, não teria lugar, nem todos os livros do mundo para poder contê-las. Mas eu não vejo Jesus numa roda de conversa obscena. Eu não consigo enxergar isso. Falando da irmã, você viu a irmã fulana, como a irmã está? Coisas dessa natureza. Ou discutindo a sinopse de uma obra da Netflix, que de obra não tem nada. Eu não consigo ver isso. Pessoas que vivem na imoralidade, na impureza, na frente de uma tela de computador, isso não é coisa só de jovem, não, isso é coisa de velho também, viu? A questão da pornografia, por exemplo, ela alcança todo mundo, de criança a velho, de indouto ou de analfabeto a doutor, todo mundo. Todo mundo, ela alcança todo mundo. Eu não consigo ver Jesus numa situação dessa. Era homem como eu. Ele tinha sentimentos humanos, significa que ele tinha, sim, um sentimento de homem, mas ele nunca se envolveu com isso. Essas histórias que você vê por aí, que Jesus foi amante de Maria, de Madalena, isso é tudo conversa fiada. Jesus não tinha tempo para gastar com esse tipo de coisa, não. Porque ele vivia para a glória de Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Você precisa viver para a glória de Deus. Aqui no texto diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora não são mais trevas. Agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Tem gente que parece até que vai precisar fazer o seguinte: fulano, eu vou te dar um livrinho das coisas que você não pode fazer. Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Ah, isso eu não posso. Deixa eu ver se eu posso fazer aquilo. Ah, isso eu posso. Não preciso de livrinho, porque Deus nos dá o espírito de discernimento, amém? Você sabe o que o espírito de discernimento nos faz? Entender as coisas. Por que o crente, quem aqui é crente? Diga amém. Por que o crente, quando faz alguma coisa errada, ele sente a consciência pesada? E o incrédulo normalmente não está nem aí. Passa, ele pode até sentir na hora um remorso, né? Mas passa. Por que o crente sente a consciência pesada? Porque ele soube discernir que aquilo que ele fez estava errado. E ele se arrepende. Esse é o nosso sentimento, esse precisa ser o nosso sentimento,
Porque mais do que religioso, nós somos cristãos. Mas olha o que a Bíblia fala sobre a nossa relação religiosa neste mundo. Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Simples assim, meu irmão. Eu não estou falando de batista, de pentecostal, de católico, de adventista. Estou falando de cristão. Se você não sabe refrear sua língua, a sua religião é vã. Aqueles crentes que falam assim, não levo desaforo para casa. Já ouviu isso? Isso é muito absurdo. Só não é mais absurdo do que aquele que fala assim, fulano nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele. Esse é mais absurdo ainda, e tem isso dentro da igreja. Que coisa absurda. Que coisa absurda. A Bíblia diz em Provérbios 6, 16 e 19, que há 6 coisas que Deus odeia. Olha que coisa interessante. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e o último, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aqui nessa igreja não tem não, mas por aí, ó. Deus detesta isso, porque isso não é postura de crente. Como é que a gente tem usado a nossa boca? Para falar mentira? Para fazer piada obscena? Para fazer intriga? Aquela história do fazer intriga, olha, eu não sei se é verdade, mas fulano me disse que ciclano está fazendo isso. Mas se você não sabe se é verdade, está falando por quê? Toma vergonha na sua cara, meu filho. Toma vergonha na sua cara. Se você não sabe se é verdade, eu não sei se é verdade. Me disseram, começa logo assim, né? Ó, me disseram. Eu não sei se é verdade, mas diz que fulano está fazendo isso e ciclano está fazendo aquilo. Vai se converter, crente. Tem um monte disso. Às vezes tem coisa parecida que a gente fala, mas está dando para entender o que eu estou dizendo aqui, né? É a mesma coisa que a Bíblia está dizendo. O cara está semeando discórdia entre os irmãos, está espalhando mentiras. É o fake Bíblia. Tem fake Bíblia também. Tem fake política, tem fake news, mas tem fake Bíblia. Aliás, fake Bíblia não, que a Bíblia não é fake. Tem crente fake, pronto, crente fake é melhor. Crente fake, corrige aí. Crente fake Bíblia não, crente fake. Crente fake. Eu que sou mais velhos aí, quem lembra do Denorex? Você lembra, né? Denorex era um produto que tirava a caspa, né? Você usou tanto que o cabelo caiu, né, Renato? Aí tinha um programa, eu acho que tinha um concorrente do Denorex, aí ele falava o quê? Parece, mas não é. O crente fake é esse, ele parece crente, mas não é crente. Tem cara de crente, anda com a Bíblia igual crente, dá paz do Senhor, vai para a igreja, mas as suas atitudes não são de crente. Ué, pastor, mas está dentro da igreja? Tá. A Bíblia diz que na igreja tem o quê? Tem trigo e joio. Às vezes está na igreja organizacional, mas ainda não chegou na igreja orgânica. Segunda questão. Será que eu chego nas 14 ainda hoje? Segunda questão. Paulo pede a Timóteo e a nós também para sermos exemplo no trato. Bota lá. Aqui usou uma outra palavra. Coloca lá, Timóteo, texto principal. Exemplo no procedimento. Aqui usou no procedimento, mas é no trato, é a mesma coisa. A pergunta é: como você anda nesse mundo, meu jovem? Como você anda nesse mundo? A gente tem que ter como exemplo a conduta de Jesus.
1 Pedro 2, de 21 a 24, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de você, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras fomos sarados. Será que nós estamos andando nos passos de Jesus? Será que aquilo que Jesus fazia, nós fazemos? Claro que nenhum de nós aqui vai alcançar ser exatamente como Jesus, mas nós estamos seguindo o caminho de Jesus? Os cristãos, eles precisam ser separados do mundo. Quando Paulo fala aos Coríntios, em 2 Coríntios 6, versículos 11 a 18, ele diz assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhe abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo com os meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desiguais com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou em comunhão, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Aqui vai. Ele está falando que eu tenho que andar, o meu procedimento tem que ser um procedimento adequado, e eu tenho que fazer coro com aqueles que têm o procedimento adequado. Isso não quer dizer que eu não vá alcançar pessoas que não conhecem a Deus, eu tenho que alcançá-los, mas eu tenho que influenciá-los e não se deixar influenciar. Eu me lembro de uma situação, essa foi inusitada, entre muitas que eu tive na vida. Eu fazia um trabalho lá em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. E tem uma praça lá em Belford Roxo, que era uma praça que no final de semana juntava uns 1.500 pessoas lá, para curtir rock. Então o pessoal gostava de rock, aquele rock pesado mesmo. Nós começamos a fazer um trabalho lá, com os roqueiros. E começamos a conquistar algumas pessoas para Cristo. Aí nós falamos, vamos colocar um missionário aqui. E aí convidamos uma pessoa, que parecia ser um cara descolado. O cara era descolado, o cara era boa pinta, o cara falava bem, era desenrolado. Nós falamos, nós queremos colocar você como missionário aqui. Só que a gente quer fazer um teste com você, um final de semana. Você topa? Topo. Aí ele topou. Sexta-feira à noite. O trabalho dele ia ser sexta, depois das 10 da noite, que isso ia até de manhã cedo, no sábado à noite também, no domingo. Na sexta-feira, primeiro dia desse cara no campo, foi para o campo, encontrou uns caras bebendo vinho numa quebrada ali, sentado, sentou para evangelizar os caras e chapou todas. Chapou todas. Os irmãos viram, nós chamamos ele para conversar, falei, meu filho, como é que você fez um negócio desse? Ele falou, eu estava tentando me enturmar com eles para poder evangelizá-los. Fala a verdade. Falei, você deu sorte, já pensou se fosse um grupo de pessoas... Eu não vou nem falar porque a gente está na internet. Aí eu queria ver como é que você ia se virar para se enturmar com aquela turma, né? Quem tem ouvidos ouça e entenda, né, o que a gente está falando. Eu não tenho que ir lá para me deixar influenciar, eu tenho que ser um influenciador. Eu vou chegar, vai ter muita coisa ruim, eu vou ter que ser tranquilo, eu tenho que falar com paz, mas eu não posso me deixar influenciar. A gente vai... Eu evangelizei já em lugares loucos. Você sabia que eu já evangelizei dentro de baile funk no Rio de Janeiro? Eu fui no baile funk no Rio de Janeiro para evangelizar. Mas eu não cheguei no meio do baile. Eu cheguei, já estava marcado. Eles pararam a música, eu subi. A gente subia no palco, pregava o evangelho e descia e ia embora. Igual aquele Marcos Pereira faz, né? Aquele Marcos, pastor Marcos lá do Rio.
Marcos Pereira, ele fazia muito disso. Mas eu não vou para lá para me influenciar. Eu vou para lá para influenciar as pessoas. Nós precisamos entender isso. Ah, pastor, então beleza, eu posso ir então? Não, você não pode ir, você tem que aprender primeiro. Eu tenho 35 anos de evangelho nas costas. Você tem quanto tempo? Eu já vivi em todos os mundos possíveis e imagináveis. De cadeia a quartel. Todos os mundos possíveis e imagináveis. Eu tenho experiência. Você quer ir para lá, vai ser bênção. Tem gente que tem chamado para isso. Trabalhar em favela, trabalhar em prostíbulo. Os irmãos sabem aqui, eu já dei esse testemunho. Eu e minha esposa entrávamos no prostíbulo para evangelizar. E não poucas vezes encontramos irmãos da igreja lá que não estavam evangelizando, com certeza. Você entendeu, irmãos? Nós temos que ter bom senso e entender que não há comunhão. Jovem, olha aqui para mim, jovem. Não tem comunhão de trevas com luz. Em qual aspecto, pastor? Nenhum aspecto. Nenhum aspecto. Casamento, sociedade, não tem comunhão. Não dá certo. Você quer uma coisa, a pessoa quer outra. Quer ir? Vai, mas já sabe que vai pagar o preço. Uma coisa que é muito comum é a moça que começa a namorar o rapaz que não tem nada a ver com igreja, que não quer saber de Deus. Aí ela fala, não, pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Só que ela quer ganhar ele para Jesus beijando na boca dele, né? Então, vou ganhar para Jesus. Aí o cara, querendo enrolar a moça, até vem na igreja uma vez ou duas, começa a dar uma frequentadazinha de leve, aí a besta vai lá e casa. Quando casa, né? Que algumas não casam. Algumas o velhaco olha para ela e fala assim, me dê uma prova do seu amor. A menina vai, ó, se dá mal. Se arrebenta, daqui a pouquinho aparece grávida na igreja. Mas aquela que casa num dia, do outro domingo em diante, o cara nunca mais volta na igreja. E dali uns 2, 3 meses ele começa a pegar no pé dela porque ela vai para a igreja. Olha o que dá comunhão, trevas com luz. Pode ser que dê certo, em alguns casos dá. Se a mulher olhar, eu já falei aqui do Vavá, né, que a esposa dele orou quase 50 anos para ele se converter. Se estiver disposto a ficar orando quase 50 anos para o marido se converter, quem sabe, né? Terceiro destaque de Paulo no texto. Diz respeito ao amor. Cadê o texto? Timóteo 4,12. Um exemplo na palavra, no procedimento, no amor. Jovem, que tipo de amor você exala? Porque quando a gente fala amor, existe uma visão equivocada. Tudo é amor, né, nessa vida. A expressão, por exemplo, que se usa para sexo é fazer amor. Não tem nada a ver o sexo com fazer amor. São duas coisas distintas. Sexo é fazer sexo, não é fazer amor. Agora tem gente que quando pensa em amor, pensa na paixão da adolescência. E adolescente é um negócio sério. Ele se apaixona na escola, normalmente. Começa a sonhar com a pessoa, chorar pela pessoa. Ali a pouquinho está dizendo assim, eu não consigo viver sem ela na minha vida. Passam uns 2 meses, aparece um mais bonito, pronto, vira para o outro. Se apaixona e vai no mesmo processo. Tem adolescentes que se apaixonam umas 20 vezes na escola. E depois descobre que não era nada daquilo. Não é isso que é amor, não, irmãos. Amor não é esse tipo de coisa, não. Amor é aquilo que Deus fez por nós. Isso é o verdadeiro amor, amor ágape. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Glória a Deus. Tem crente nessa igreja. Glória a Deus. Isso é amor. E Deus fala para nós amarmos. Fala ou não fala? Quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, o que ele fala? É o amor. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. É o amor. Agora, será que é esse amor fantasioso que a gente vê por aí?
esse amor de adolescência, esse amor passageiro, esse amor sexual. Não, é um amor genuíno, o amor que o crente deve ter pelos estranhos, pelos irmãos, pela família, por si mesmo e por Deus. Esse é o amor. Tem jovem que não tem isso não, ele ama a sua galerinha, a sua turminha. Então ele tem uma turminha, ele cola com aquela turminha é a turminha dele, ali ele ama. Minha melhor amiga. É normal isso, né? Minha melhor amiga. E os outros não são amigos, não? Na igreja não tem disso não, irmão. Aqui só tem um melhor amigo. Quem é o nosso melhor amigo? Quem é o nosso melhor amigo? Jesus. Os outros são amigos. O melhor amigo é Jesus. Não tem outro amigo como Jesus. Então o amor precisa ser manifestado. Quarta questão. Paulo fala de vida espiritual. Isso não está nessa tradução, ele não está explícito. Mas ele fala de vida espiritual e eu pergunto para você, meu jovem, como está a sua vida espiritual? Eu estou falando com o jovem, mas estou falando com o velho também. Viu? Então os velhinhos também recebam. Viu, Laudelino? Pode receber sem medo. Os velhinhos recebam essa palavra que é para jovem, mas é para os mais velhos também. Palavra de Deus, quando nós pensamos em espiritualidade, nos diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em Pedro, ela diz que devemos ter uma vida revestida de humildade. O espírito que nós temos não é o espírito do medo, é o espírito de coragem. E um espírito de humildade e confiança. Uma vida espiritual, ela manifesta o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto do Espírito. Da carne são as obras da carne, mas o fruto é o fruto do Espírito. E é a conjunção de todos aqueles frutos que estão descritos ali em Gálatas capítulo 5. É isso que você está fazendo, meu jovem? Ou a sua vida espiritual se resume em assistir a novela da Record? Ah, pastor, eu gosto muito de Bíblia, eu não perco um capítulo da novela da Record. Cuidado com a novela da Record. Eu prefiro a novela da Record do que a da Globo, não tem dúvida. Mas tem muita coisa ali que não tem nada a ver, que não está na Bíblia. Você quer conhecer a verdadeira história de Sansão? Busca na palavra de Deus. Quer conhecer a verdadeira história de José? Busca na palavra de Deus. Quer conhecer? E olha, eu vou dizer, é muito mais emocionante do que aquela coisa que é montada lá, viu? Muito mais emocionante. Agora, só busca da palavra de Deus quem tem uma vida espiritual. Quinta coisa, Paulo fala com Timóteo de fé. Meu jovem, como anda a sua fé? Tem gente que diz que já naufragou na fé. Tem gente que diz que já não tem mais fé. E quando a pessoa começa a naufragar na fé, o caminho é um só. Começa a botar defeito na igreja, começa a botar defeito no pastor, começa a botar defeito na música da igreja, começa a botar defeito nos irmãos, aí se afasta um dia, começa a assistir o culto pela internet. Eu não tenho nada contra culto da internet não, mas se o único culto que você participa é esse da internet, vai se converter mesmo. E não vai mais para a igreja. Daqui a pouquinho, já que não está mais na igreja, não pega nada tomar um vinhozinho, não pega nada tomar uma cerveja na praia, não pega nada beijar na boca de um monte de gente, não pega nada ficar de qualquer jeito, e daqui a pouquinho não está pegando nada porque está longe da igreja, longe do Senhor. Ai, pastor, esse apostatou, esse perdeu a salvação. Não, ele não perdeu a salvação, ele nunca teve a salvação, porque quem tem a salvação não fica nessa situação, cai, mas não fica prostrado. Lembra de Pedro? Qual a diferença de Pedro e de Judas? Qual dos dois caíram? Os dois. E qual a diferença dos dois? Um levantou, sacudiu a poeira
e voltou a seguir a Cristo. E o outro se enforcou. Tem gente se matando assim. Não necessariamente uma forca, mas vai para a morte espiritual, que é muito pior. Como é que anda a sua fé, meu filho? Eu quero dizer para você aquilo que a Bíblia já disse, e que você sabe muito bem. Sem fé não dá para agradar a Deus. A fé vem pela palavra de Deus. E a nossa fé deve nos fazer sermos pessoas separadas, diferentes. Tem que ser diferente. Jovem, você tem que ser diferente. Não dá para ser igual a todo mundo, não. Ah, mas eu queria ser o descolado lá na escola. Lá na escola tem uns caras lá que são descolados, tem umas minas que são descoladas. Todo mundo gosta desse, que nada. Deixa ele descolado para lá. Fica colado você na graça de Deus. Fica colado na graça de Deus. Deixa o descolado para lá. O ambiente de trabalho, isso é muito comum. Tem sempre aqueles camaradas, aquelas pessoas que quando sabem que você é cristão, fica soltando piadinha o tempo todo. Só dá só de piadinha, gosta de dar só uma cutucadinha. Lembra que eu falei que o diabo ele monta o cenário? Aí ele bota o cidadão ali para dar uma cutucadinha, para ver se você perde a linha. Tem um monte de crente que perde a linha. Agora tem um monte de crente que perde a linha e encara, e tem um monte de crente que perde a linha e sai da igreja. Acaba acreditando nessas coisas. E por último, o destaque de Paulo fica para a pureza. E aí a última pergunta que eu faço para você: você vive em pureza? A Bíblia diz que nós devemos meditar nas coisas puras. Isso está escrito em Filipenses 4:8. E Paulo diz a Timóteo que ele devia se manter puro, em 1 Timóteo 5:22. E para nós diz que nós devemos nos esforçar para sermos perfeitos e completos. Mateus 5:42 e 48. E não sermos manchados pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 26. A pergunta que eu faço para você é essa: como é que anda a sua pureza? Você é puro? Puro não quer dizer sem pecado, não. Todo mundo aqui é pecador. Eu vou morrer pecador. Eu vou morrer pecador. Você vai morrer pecador. Mas se nós procuramos a pureza, significa que nós estamos na estrada da santificação. E nessa estrada nós vamos vencer no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus aplique no nosso coração essa palavra, que ela seja útil para nos ensinar tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, para nos ministrar no coração. Nós tem uma música? Ok. E nós vamos então agradecer a Deus por este tempo e rogar a Deus que nos oriente. Esse mês todo, com exceção do outro domingo, que vai ser o mês de missões, a semana de missões, né? Mês todo a Samara e a galera aí vai estar sacudindo o pessoal. Abre o coração e abre o ouvido. Você que é jovem e você que não é tão jovem assim. Deus quer falar com você. Amém? Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado o alimento que sacia a nossa fome. Rogamos de Ti, Senhor, que nunca nos falte a direção para vivermos segundo a Tua vontade. Que o Senhor nos cubra de bênçãos e que nos transforme a cada dia. E que nos dê paz no coração e alegria todos os dias da nossa vida. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém.